professora Bia Gomes, aquilo que a gente falou, né? Mesmo nomes, né? Como é o caso de Carlos Jordi, né? Que estão aí também contra as cordas, contra a parede, esses nomes aproveitam essa situação para tentar, de alguma forma, atingir Moraes, né? E, enfim, tentar se desvencilhar também dessas acusações, né? Até uma forma até de questionar a última operação da Polícia Federal, que inclusive aí foi permitida pelo STF, no caso pelo ministro Flávio Dino. Mas, enfim, situação complicada, né? Enfim, a gente realmente torcia muito para que o STF não cometesse, né, nenhum tipo de deslize, né? Só esse caso da esposa do Moraes, esse contrato aí milionário, né, já daria um bom pano para a manga para a oposição explorar bastante. Agora aí com essas suspeitas a situação só se agrava. Eu continuo colocando ponto que é necessário cautela, porque se a gente observar todas as postagens, são postagens de pessoas que estão efetivamente na mira da extrema-direita, tirando o Amoedo, e o Amoedo, ele, inclusive, ele fala, caso seja comprovado, né? Ele deixa muito clara a necessidade de comprovação, e eu acho que a gente tem um passado recente muito complicado, tanto no golpe branco da Dilma, que o impeachment foi um golpe branco dentro do conceito da ciência política, como também na própria Lava Jato, onde a gente embarcou em uma série de narrativas, muitas sem provas, e a gente acabou colocando a democracia de cabeça para baixo. É importante a gente dizer que não é só o Alexandre de Moraes que tem esse comportamento, né, da questão de você acabar misturando algumas coisas do STF, público-privado ou Toffoli. A gente tem todos os ministros, né, é importante dizer que tanto o Cássio quanto o outro ministro que foi indicado pelo Bolsonaro também tem denúncias, né, de relacionamentos que vão para além da esfera do STF, viagem em jatinhos. Então, acho que é uma postura que deveria acabar no STF como um todo. Né? A gente tem que ter uma postura da Suprema Corte, que é isso, que é o STF, né? Que garante a Constituição, extremamente idônea e com nenhum tipo de vínculo, de relação com qualquer grupo político ou qualquer grupo que esteja ali com o poder de influência sobre a Suprema Corte. Porém, pedir o afastamento de um juiz da Suprema Corte, justamente esse juiz que está fazendo uma série de investigações junto com a Polícia Federal, né, que abre as portas para as investigações, porque quem faz a investigação é a Polícia Federal, sem nenhuma prova formal, sem nenhuma prova efetiva, eu acho que ainda é muito perigoso, porque a gente já teve, há mais ou menos 10 anos atrás, esse mesmo comportamento de retirar pessoas do seu cargo, né, ou afastar pessoas sem provas robustas. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que entender que para fazer acusações é necessário, sim, a gente ter provas, a gente não pode apenas botar no ouvir dizer. É uma situação muito crítica e é óbvio que a extrema-direita tem muito interesse no afastamento do Alexandre de Moraes. Eles não disfarçam isso, até porque esse afastamento do Alexandre de Moraes ou um possível impeachment do Alexandre de Moraes colocaria em xeque todas as decisões do Alexandre de Moraes. E aí, para eles é muito interessante, porque, por exemplo, a cassação do Eduardo Bolsonaro seria revertida, a prisão do Bolsonaro seria colocada em questionamento, a prisão de militares que tentaram o golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023 também seria colocada em questionamento. Então, não é só um afastamento do Alexandre de Moraes, é uma tentativa de desqualificar todas as decisões dele, dizendo que as decisões dele são viciadas. E aí, se a gente vai começar a passar esse pente fino no Alexandre de Moraes, eu acho que é justo, nesse momento, passar o pente fino em todos os ministros do STF, independente da linha ideológica deles, porque, infelizmente, nenhum deles está com uma conduta que é o que a gente gostaria que tivesse, né? Que é você não ter nenhuma relação com pessoas que estão com processos ali no STF. A gente tem que separar muito nessa relação política dentro do judiciário brasileiro. Infelizmente, existe um vício no Brasil de política e sistema judicial estarem muito entrelaçados, o que não deveria ocorrer. E aí, nesse momento, justamente as portas de 2026, quando a extrema-direita está sem um candidato forte, isso é uma realidade, você tem esse escândalo que está sendo supervalorizado pela extrema-direita, é algo sério se for comprovado, mas está sendo supervalorizado, politicamente a gente já compreende todo o processo que vai acontecer, né? Uma tentativa de desqualificação não só do ministro, como de todas as decisões do Vídeo ministro. do E esse silêncio que a gente está vendo tanto, né, do Alexandre de Moraes, como do próprio Galípolo, isso é uma estratégia mesmo de gestão de crise para impedir qualquer fala que eles possam soltar vire, né, munição e narrativa para quem está acusando.
Então, por mais que o silêncio seja muito barulhento, é melhor o silêncio nesse momento para eles do que uma fala inapropriada que pode vir a ser utilizada contra. Porque, assim, eles sabem que a gente está no final do ano, independente da validade ou não das denúncias, né, provadas ou não, por a gente estar no final do ano, a tendência, por causa das festas de final do ano, são esses escândalos darem uma queda, porque as pessoas não estão tão ligadas mediaticamente. Então, se você silenciar, você só tem um lado fazendo barulho. A partir do momento que você fala algo, você tem uma contraposição e aí os dois lados estão falando, isso repercute muito mais. Então, isso é uma estratégia de crise. Eu acho uma estratégia de crise horrível, mas porque acaba criando um silenciamento, mas é a estratégia deles exatamente para impedir que amplifique as vozes e, consequentemente, não perca, né, o fôlego nesse final do ano, porque a tendência é perder o fôlego se só um lado ficar falando. Então, isso é uma estratégia para dar uma morrida nessa história no final do ano. Muito bem, professora Bia Gomes, então, analisando também a estratégia do Banco Central e do próprio Moraes. Professor Mioto, queria agradecer demais a sua participação.